Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Um aluno, após estudar os gases, ele resolveu fazer o seguinte experimento. Separou duas garrafas vazias e colocou um balão de festa cheio de ar na boca de cada garrafa. Após, ele pegou uma das garrafas e colocou em um recipiente com água quente e a outra garrafa em um recipiente com água fria. O aluno observou que um dos balões ficou murcho e o outro ficou mais cheio. Bom, temos aqui A. Explique o resultado do experimento. O balão que murchou estava com água quente ou fria? Bom, o que murchou ele vai ficar com água fria, tá? Essa é a resposta para a primeira pergunta. O balão que ficou mais cheio estava com a água quente ou fria? O mais cheio com água quente. Por que enxergamos essa diferença? Bom, a gente tem uma lei dos gases, que é a lei de Gay-Lussac, tá? Vou colocar aqui, ó, lei de Gay-Lussac. E ela vai dizer para a gente que pressão e temperatura, na verdade, desculpa, que volume e temperatura, V1 sobre T1, é igual a V2 sobre T2. Isso significa que o volume e a temperatura, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha temperatura, eu vou observar apenas esse recipiente aqui, ó. Se eu tenho uma temperatura que está aumentando, o meu volume ele tem que estar aumentando também. Na verdade, esse aqui é o do gelo, né? Esse aqui é o contrário, tá, pessoal? Se a gente colocou gelo, é porque o volume ele vai diminuir, já que a temperatura também vai diminuir. São diretamente proporcionais volume e temperatura. A temperatura baixou porque a gente colocou gelo nesse recipiente, então a temperatura da água abaixa e o volume ele tende a diminuir também. Há uma compressão no volume que a gente tem dentro desse balão, tá? Então os gases eles vão se comprimir porque a gente abaixou a temperatura. E aí você vai observar uma diminuição do volume do balão. Já nesse outro recipiente, onde a gente tem uma temperatura maior, dá para a gente perceber aqui por causa desses vapores, né, que estão aqui, ó. A gente tem esses vapores. Então a temperatura fica maior dentro do nosso recipiente. E com uma maior temperatura, a gente tem uma expansão do nosso volume. A temperatura é diretamente proporcional ao volume, ou seja, a temperatura aumentou, o volume aumenta também. Tá? Então, o volume que a gente tem desse balão, ele tende a se expandir, o volume ele tende a aumentar. Tá bom? Então, isso tudo, essa explicação vem da lei de Gay-Lussac, que tem essa formulazinha aqui. Letra B. Qual transformação gasosa foi observada? Bom, pessoal, a transformação isobárica, né? Porque ela tem uma pressão que é constante com volume e temperatura variando. Então, a gente vai dizer que aqui nós temos uma isobárica. A gente parte da equação geral dos gases, que ela vai dizer para a gente que P vezes V sobre T é igual a P sobre V vezes T. Só que nesse caso, a gente tem a pressão que é constante, então a gente corta da fórmula. Ela é uma isobárica, significa que a pressão é constante. Volume e temperatura estão variando. Com o volume crescendo, a temperatura cresce e vice-versa. Com o volume diminuindo, a temperatura tende a diminuir também. Tá? Então, basicamente, o que a gente está percebendo aqui, nesse caso, é que a gente tem uma isobárica, porque a gente não faz uma alteração no volume. Ela deixa o volume, né? Desculpa, a gente não faz uma alteração na pressão. A pressão ela é constante. Vou colocar aqui pressão é uma constante para a gente. Agora em C, a gente fala o seguinte. Então, o nome dessa transformação gasosa é isobárica, tá? Em C, em uma garrafa fechada, certa massa de gás a 27 graus Celsius ocupa um volume de 1,5 litros. Caso esse gás seja aquecido a 50 graus a uma pressão constante, ou seja, utilizando uma isobárica, né? A gente está falando de
bárica aqui embaixo também, o volume do gás será? Apresente seus cálculos. Bom, vamos lá. A gente tem, então, uma pressão que é constante, então a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula de Gay-Lussac, né? Volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. A gente começa com um volume, ele fala o volume inicial, em uma garrafa fechada a 1,5 litros, né? Com um volume de 1,5 litros e uma temperatura inicial, temperatura 1, de 27 graus Celsius. Essa temperatura a gente vai converter em Kelvin para usar no nosso cálculo aqui. É só somar essa temperatura com 273. Tá? Então, 273 mais 27 é igual a 300 kelvins. É essa temperatura em Kelvin aqui que eu vou utilizar na minha fórmula. E junto com esse volume 1. Meu volume 2, que é o volume final que a gente vai ter, a gente desconhece, é o que a gente está procurando, tá? O volume do gás no final será de quanto? Esse volume em litros a gente vai encontrar a partir da temperatura 2, que é de 50 graus Celsius. A temperatura foi aumentada. Você vai pegar esses 50 graus Celsius e somar com o valor de 273, para encontrar a temperatura em Kelvin, que vai dar 323 kelvins. Bom, então, a gente vai aplicar na fórmula a temperatura 2, temperatura 1, volume 1. O volume 2 eu desconheço. A gente vai fazer o seguinte, 1,5 litros dividido, esse daqui, 1,5 litros, é nosso volume 1, tá? Dividido pela temperatura 1, que é de 300 kelvins, dividido por 300 kelvins, vai ser igual ao volume 2, que a gente desconhece, a gente ainda não sabe quanto ele vale, tá? Então, eu vou dizer que é X, sobre a temperatura 2, que é 323 kelvins. Então, tem aqui 323 kelvins. A gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Para descobrir o valor de X, a gente vai ter aqui o seguinte, X vezes 300, o que vai dar 300 vezes X, sendo igual a 1,5 vezes 323. Então, vou colocar aqui 1,5 vezes 323. Fazendo essa multiplicação de 323 vezes 1,5, vai dar para a gente 484,5. E multiplicando aqui 300 por x, vai dar exatamente 300 vezes x. 300 está multiplicando pelo x, passa dividindo do outro lado da equação. A gente vai ter que x é igual a 484,5 dividido pelo 300. Então, dividindo esse valor aí por 300, a gente vai chegar em x igual a 1,615 litros. O x, ele é para a gente o nosso volume 2, lembra disso, né? Então, o volume 2 que a gente descobriu vale 1,615 litros. E a gente pode substituir aqui, que a gente não sabia esse volume 2, por esse volume que a gente acabou de encontrar, 1,615 litros, ok? Essa daqui é a nossa resposta. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!